Mas ele exige estratégia, exige focalização dos esforços, saber onde é que a gente quer chegar, exige debates como esse que estão sendo feitos aqui. Os noruegueses tomaram decisões importantes do ponto de vista, ele pode ser um grande modelo. Nós estamos falando aqui, não é nada estranho ao mundo. Eu lembro que em 2006, o governo norueguês comprou 40% da Aker Solutions para evitar que ela se desnacionalizasse. Eu lembro vocês que na crise, no auge da crise, o Obama disse que eles continuariam com as montadoras deles, jamais deixariam as montadoras deixar de existir. Eu me lembro que no debate sobre o regime automotivo, inclusive em 96, no caso brasileiro, em 95, quando o regime começou em 96, mas em 95 teve a primeira aproximação, todo mundo falava assim, não é possível ter uma nova montadora no mundo, a montadora no mundo acabou, vai ser essas grandes, etc. Tal, e os asiáticos crescendo, e a gente falava assim, olha os asiáticos. Bom, agora tem montadoras, estão surgindo outras, e nós não temos as nossas montadoras. Eu acredito que isso é possível, e acredito também o seguinte, o domínio, mesmo que parcial, de atividades intensivas em conhecimento por um grupo de empresas de capital nacional em curta distância que nos separa dos países que hoje produzem na fronteira tecnológica. Aumentam a produtividade e garantem um processo de distribuição de renda e de crescimento econômico razoável. E essa expressão, maldição do petróleo, ela não é nenhum fantasma, ela na verdade, está associado às estratégias de exploração do petróleo daqueles que deixam de investir em pessoas e em tecnologia. E nós temos condições de fazer isso. Quem quiser olhar o restante da apresentação, aqui tem uma coisa importante a respeito de possibilidades de gasto. Esse aqui é o mercado de inovação brasileiro hoje, que não é atendido por as políticas públicas. Ele deve ser atendido menos de 5% disso. Existem 54 bilhões de atividades de inovação que são apostados, etc. Tal, que tem. E queria dizer, por fim, que nós estamos num processo de transformação da FINEP para que ela se torne uma empresa mais ágil, mais flexível, com mais capacidade de apoiar as universidades brasileiras, com recursos não reembolsáveis, e que se torne também uma empresa mais ágil, mais capaz de atuar com as empresas, fazendo essa junção e essa combinação de instrumentos. Para isso, a FINEP ela precisa ter condições legais de acessar o fundo setorial, o fundo social. Porque é ele que vai dar uma alavancagem de longo prazo do ponto de vista dos recursos que a gente precisa. O FNCT gira hoje em torno de 2 bi, 700, 3 bi. Ele é absolutamente insuficiente. A ciência e tecnologia perdeu um funding em 1988, quando Caixa Econômica carimbou seu FGTS, BNDES carimbou o FAT, Banco do Brasil, inclusive, pegou um pouco dos fundos constitucionais, que BNB e BASA pegaram, e a ciência e tecnologia ficou sem seu funding. Nós precisamos ter uma instituição capacitada para o debate sobre ciência, tecnologia e inovação, que acesse o Fundo Social junto com as demais instituições financeiras federais. Quais são? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB e BASA. Nós precisamos colocar uma instituição financeira aí com capacidade de acessar o que é o novo FAT brasileiro. No mínimo vai ser 2 ou 3 FATs. As estimativas menores indicam uma poupança de 2 ou 3 FATs com capacidade de fazer aquilo que a gente precisa fazer para o país. Obrigado e desculpe prolongar. Eu agradeço a excelente exposição e gostaria de compor a mesa convidando o nosso primeiro vice-presidente e conselheiro vitalício, Manuel Lapis Silva, para presidir a mesa, e vamos recompô-la com a participação dos expositores. Eu convido então o Márcio Leri Girão Barroso, o José Roberto Bernasconi, o Segem Steffen e o João Carlos Denegre. Senhoras e senhores, apenas para informar que o nosso debate vai se dar através de perguntas por escrito. Já tem algumas perguntas aqui na mesa. Quem quiser encaminhar
as perguntas, por favor, as encaminhe aí através das nossos auxiliares aqui no plenário, e dizer que na parte da tarde nós teremos a continuidade desse seminário. Já foi citado aqui nosso senador Roberto Saturnino, mas eu quero mais uma vez saudá-lo. E na segunda mesa será, a parte da tarde, a importância do conteúdo nacional fornecido por empresas brasileiras de capital nacional. Às 14h30, nós teremos o Alberto Machado Neto, diretor executivo de Petróleo, Gás, Bioenergia e Petroquímica da ABIMAC. Às 15 horas, uma palestra do Paulo Alonso, assessor da presidência da Petrobras. Às 15h30, Ricardo Cunha da Costa, chefe de departamento da cadeia produtiva de petróleo e gás do BNDES. E, para mediar os debates, estará aqui o nosso vice-presidente, Fernando Leite Siqueira. E eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes aqui com o altíssimo nível desse debate, né? Com o brilhantismo dessas palestras, que, sem menor dúvida, significam um avanço aqui no debate que nós já viemos travando aqui no Clube de Engenharia já há bastante tempo, e que nós publicamos, inclusive, uma revista, aqui no último número da nossa revista aqui do Clube de Engenharia, exatamente sobre os temas que estão sendo tratados aqui, com pessoas como Ricardo Bielchowski, David Kupfer, Sebastião Soares, Carlos Ferreira e Samuel Pereira Guimarães e outras pessoas que têm muito a dizer sobre esse mesmo assunto. Então, sem mais delongas, desculpem a gente fazer as perguntas por escrito, porque realmente, senão nós avançaremos em cima do horário, né, da tarde, né? A primeira pergunta que me foi apresentada aqui foi do Paulo Metri. Ele direcionou ao professor Segem e ele pede para explicar melhor a flexibilização da COP do SEMPES, que estaria ocorrendo no novo parque tecnológico. Quem ficaria com as patentes, desenvolvimentos e inovações? As empresas estrangeiras, a COP, o SEMPES. E lembra que o parque está sendo construído com dinheiro público, né? Então, eu passaria aqui ao professor Segem para a sua resposta. A resposta é simples, né? As patentes, elas são registradas dentro de um contrato, né, de partilhamento da propriedade intelectual. Isso vai depender muito do tipo de pesquisa, né, do que vai ser desenvolvido, praticamente caso a caso, né? Existe uma política nossa, recente na COP, de acelerar o registro de patente, né? Existe também, eu acho que é bom a gente fazer uma observação, que as patentes às vezes mascaram um pouco a produção, né, científica e o conhecimento. Tive uma experiência recente de uma aluna chinesa que está vindo para fazer pós-doutorado. Acho que é bom a gente citar esses exemplos. Quando eu vi o currículo dela, que recentemente terminou o doutorado, ela tinha cerca de 10 registros entre patentes e softwares. E eu comecei a olhar, porque inclusive era nessa área subsi, que eu tenho uma certa intimidade, e vi que essas patentes registradas, muitas delas não iam representar nada. Era simplesmente um processo de número de patentes. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui no Brasil para não tomar as patentes como o valor absoluto que vai gerar um negócio ou vai gerar um processo a seguir, né? Agora, eu entendo também que esse número nas universidades, talvez a gente tenha que cuidar mais disso e registrar mais patentes, né? Mas essa questão de patente, eu acho que cada projeto tem uma história, tem uma divisão. Certamente, o que for desenvolvido com conhecimento prévio nosso, nós vamos garantir a maior parte das patentes. O que for da empresa, ela vai ter o percentual que lhe cabe. Isso é uma negociação, né?
Bom, tem uma outra pergunta também direcionada ao professor Segem, que é sobre o mesmo assunto, então eu gostaria de fazê-la logo, né? Seria do Sebastião Soares, sobre como enraizar no Brasil as tecnologias desenvolvidas pelas multinacionais nos parques tecnológicos. Essa é uma grande questão. Sebastião, nós temos pensado, inclusive, em uma coisa um pouco diferente, né? Nós temos pensado num modelo onde nós possamos nos associar a alguma empresa nacional de porte e ela trabalhar mais próxima dos laboratórios da COP para uma grande parceria em algumas áreas, que foi citado subsídio, claramente é uma que nós temos grande competência. Agora, quando se fala que nós não temos as empresas nacionais de grande porte, eu discordo totalmente. Nós temos. As nossas grandes empresas nacionais são as empreiteiras. Elas estão aí. A questão é se é possível ter esse desenvolvimento tecnológico, né, fazendo essa junção. Porque a grande empresa, elas estão aí, são muito parecidas com a Coreia, inclusive. São empresas familiares. Né? Como? Não, esse é o grande desafio, Sebastião. Como é que nós vamos nos associar? Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em nacional, porque nacional tem de tudo nacional também, né? Eu acho que esse é um desafio. Mas eu acredito que, sem a mediação dos grupos de pesquisa com competência, eu coloco a COP nesse grupo, de nível de competência acadêmica, eu acho que é impossível fazer essa junção, essa transposição, né? Eu também acho que hoje você substituir pura e simplesmente essas grandes empresas estrangeiras é praticamente impossível para você ter resultado a curto prazo. Você tem que ter um plano, porque falar é fácil. Agora nós temos que ter um plano. Eu acho que esse plano é que está faltando. Em que prazo que nós vamos fazer essa transposição? Se a gente não tiver um plano, daqui a 10 anos a gente vai repetir a mesma coisa. Pergunta também do Sebastião Soares para o Dr. Bernasconi. O Sinaenco, as empresas de engenharia, estão capacitadas para projetos de navegação interna? Uma pergunta. E capacidade para projetos de transporte multimodais? Meu caro Sebastião Soares, essa sua pergunta é uma excelente provocação, porque nós tivemos a notícia recente agora de que foi contratado o Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano para fazer projeto de navegação do Rio São Francisco, o que é uma coisa absurda. Não que eles não saibam, evidentemente, mas a gente sabe. Foi uma coisa. Nós estamos falando, na minha fala, os que estavam aqui na hora, talvez se lembrem que eu falei que existe uma enorme desconsideração e desrespeito com relação à engenharia, em particular com a engenharia nacional, a engenharia instalada no Brasil. Sim, há muitas empresas capacitadas a projetos de engenharia, de logística, multimodal. Há empresas capacitadas para fazer projetos de navegação, desde os conhecimentos, levantamentos preliminares, batimétricos, com a maior sofisticação. E se eventualmente precisar trazer o último grito da tecnologia, as empresas brasileiras são capazes de buscar quem forneça, de alguma forma, o último grito da tecnologia, o último aparelhinho, o último instrumento que permita isto ou aquilo. O que está faltando efetivamente é a visão estratégica do interesse nacional. Nós temos que saber o que interessa para nós, o que nós queremos para o nosso país. E de que maneira a engenharia brasileira, como instrumento de desenvolvimento, vai ser contemplada para que ela, como um braço de desenvolvimento importante, possa ser chamada a, junto, empurrarmos os limites, as fronteiras do conhecimento.
Efetivamente, há empresas instaladas no Brasil, Sebastião Soares, com essa capacidade, e eu fui surpreendido com a informação de que o Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano está aí prestando serviço para a gente. E para a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. O que mostra que há realmente coisas estranhas acontecendo entre o céu e a terra. Continua, o Shakespeare estava certo. Nós temos que ver o que nós queremos e a partir daí tomar as providências adequadas. Isso pode ser, nós vamos comemorar o centenário nele, né? Então, o complexo de vira-lata ataca novamente, né? Obrigado. Só para lembrar que essas palestras aqui, o evento de hoje está sendo filmado aí pela nossa Web TV, tanto pelo Clube Engenharia como pelo CREA, e nós vamos disponibilizar posteriormente no nosso site, depois da edição. Tá? Outra pergunta aqui do Sebastião Soares para o Dr. Denegres. Se apenas o conteúdo nacional não é suficiente, o que falta fazer? Quais as políticas públicas que completariam? A política de conteúdo local, ela atrai investimentos estrangeiros extremamente positivos do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Eu não imagino uma substituição, nunca falei isso, não imagino qualquer coisa no sentido de substituição ou qualquer outra coisa desse tipo. Só que eu acho que é possível sim, e existem grandes empresas brasileiras com capacidade e com engenharia financeira suficientes para entrar nos segmentos de maior densidade tecnológica. Elas são, com certeza, uma parte delas, as empreiteiras. Particularmente, isso já está sendo feito, só que pode ser acelerado de uma forma mais significativa. A Odebrecht é um grupo econômico, como todos vocês sabem, que está fazendo um processo de diversificação, na minha opinião, consistente, em direção ao setor de defesa, com capacidade de aproveitar, inclusive, sinergias que ela está fazendo em direção ao setor de petróleo e gás. Fez associações com importantes empresas estrangeiras, inclusive, para fazer serviços de poço, da qual tem condições de fazer. Então,